Sejam bem-vindos, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Estamos estudando este livro incrível. Vimos que precisou de um milagre. Pedro, ao curar aquele homem coxo, a perseguição começou. E não foi fácil. A igreja foi perseguida novamente e aí o Espírito Santo estava preparando eles para uma fase que não seria fácil. Muitos morreriam, seriam feitos reféns, muitos seriam espalhados pelo mundo. Então vamos ler o livro de Atos, capítulo 5, do versículo 17 ao 42. Lembrando que os outros textos do livro de Atos já está com vídeo aqui, você pode assistir neste canal. Vamos lá, o livro de Atos, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 32. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Chegando, porém, um sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. Tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém a encontraram. Ninguém estava dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo expressamente: Vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, no dia do recenseamento, e levou muitos consigo, mas este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome.
E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. A perseguição é como um rio em Atos 1, capítulo 1, até o versículo 28. Ela flui de Jerusalém até Roma. Na última sessão, nós estudamos o sobrenatural em Atos. Agora estudaremos a perseguição em Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28. Pois os crentes sempre perseguiram os crentes. Pois os descrentes sempre perseguiram os crentes. Caim matou Abel, Ismael perseguiu Isaque, judeus pecadores perseguiram os profetas. Em Atos, judeus descrentes eram a maior fonte de perseguição. Atos ilustra exatamente isso. Não podemos evitar a perseguição ao sermos mais espirituais que outros. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso em 2 Timóteo 3,12. Perseguição é como as tentações, bate em todas as portas. O sobrenatural raramente livra os crentes da perseguição. E essa importante forma de entender sobre o livro de Atos. Ela contém exemplos de perseguições. Deus deu livramento sobrenaturais 3 vezes em Atos. Isso deixa 22 vezes em que os crentes tiveram que lidar com problemas com a perseguição. Um anjo livrou os apóstolos da prisão, mas ele os enviou de volta para o lugar onde eles arranjaram aqueles problemas. No dia seguinte, eles foram aceitados. O segundo livramento milagroso foi em Atos 12:7. O anjo livrou Pedro da prisão, mas Tiago, um dos grandes apóstolos, não foi liberto da mesma prisão. O terceiro livramento milagroso foi da perseguição em Atos 16. Paulo e Silas são libertos da prisão depois de terem sido severamente açoitados, mas eles só estavam livres da meia-noite até o amanhecer. Qual é a sua conclusão? A perseguição é a montanha que Deus remove quando bem entende e quando o faz nos dar a força para escalar. O poder do Espírito Santo pode nos ajudar a evitar a perseguição aqui e ali, mas seu poder e presença nos dá a capacidade de triunfar. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo da fornalha, em Daniel 3. Mas ele fortaleceu milhares de crentes que os cárceres queimaram até a morte. Poucas vezes na história Deus removeu a montanha da perseguição, mas normalmente ele nos dá total poder para superá-lo. Em 2019, os números oficiais dos países fechados ao Evangelho indicaram a execução de 4.000 cristãos. Este número é 40% superior ao assumido no ano anterior. Lembre-se de que estamos falando de números que os países socialistas e comunistas assumem. Quantas execuções de irmãos em Cristo eles escondem? Eu me pergunto como é possível que tanta gente que se diz cristã e pior, evangélica, escolhe voltar em políticos abertamente socialistas e comunistas. Esses falsos crentes serão chamados à responsabilidade por nosso Senhor. Sim, eles serão. Jesus continua a construir sua igreja durante a perseguição. Então, por que Deus raramente livra seu povo da perseguição? A Bíblia nos ensina que Deus faz muitas coisas por meio da perseguição. O sofrimento produz mártires, em Tiago 1, do 2 a 4, e o sofrimento é como fogo purificador. 1 Pedro, capítulo 1, do 6 a 7. Maturidade e pureza são coisas que a perseguição ou o sofrimento produzem em nós. O próximo ponto fala sobre o que Deus faz em nós quando sofremos. Paulo sofreu muita perseguição, em Atos 9, do 15 a 16. Essa perseguição abriu muitas portas para testemunho. Os desafios de Paulo o levaram até a presença de reis e governadores. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos do 8, 38 a 39. Nem mesmo a morte, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15,
15:57, a perseguição espalhou muitos crentes e eles testemunharam de Jesus onde quer que estivesse. O cristianismo é como um fogo. Se você cutuca com uma vareta, as faíscas espalham fogo para novos lugares. Atos mostra a perseguição espalha a igreja. Então, senhores amados irmãos, minhas irmãs, o texto da palavra de Deus é incrível. Não tem como você estudar o livro de Atos e não ficar impactado com o Espírito Santo na vida do cristão. E como Deus age em diversas maneiras e diversas formas. Que nós nunca venhamos desistir, venhamos permanecer, mesmo diante da perseguição. Porque se formos perseguidos, Deus é o dono de tudo. Se Ele quer dar o escape, Ele dará. Se Ele não quiser, Ele vai só fortalecer a gente para a gente vencer. Então, um grande abraço para vocês e até mais.